as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um jovem tinha acabado de entrar em casa. Já era tarde da noite e ele parecia bastante alterado, nervoso, gemendo baixinho, como se estivesse murmurando alguma coisa. Quando ele entrou e bateu a porta da casa, sua mãe, Judite, que dormia no quarto dela, acordou de solavanco. Ela sabia que era o filho. Ele deveria estar voltando de alguma noitada. Ela achou que tivesse passado a fase terrível da adolescência, mas estava enganada. Depois disso, ele só piorou. Chegou a arranjar um emprego como garçom, mas foi mandado embora poucos meses depois, o que ajudou a piorar ainda mais a sua situação. Por diversas vezes, ela pegou ele chegando bêbado em casa, vomitando pelo chão. Ser mãe solteira é muito difícil, ela sempre pensava, mas nunca cogitou trazer outro homem para dentro de casa. Achou que seu filho não aceitaria, e entre qualquer homem do mundo, ela sempre daria preferência ao filho, o famoso amor de mãe. A Judite sabia que algo estava errado. Seu coração pressentia isso. Ela escutou ele gemendo baixinho. Escutou até algumas palavras estranhas. Naquele momento, ela percebeu que ele não estava bêbado. Ele poderia estar em uma situação muito pior. Ele poderia estar drogado. Quantas noites ela rezou para que o filho nunca entrasse no mundo das drogas. Bebidas de vez em quando, tudo bem. Mas drogas, ela achava que o seu coração não fosse aguentar. Ela se deitou na cama novamente, rezando baixinho, mas escutou o barulho da porta batendo novamente. Ela foi até a janela e pela fresta espiou seu filho, que estava indo embora. E ela pensou, aonde será que ele vai agora? Deitada na cama, muitas coisas vinham à sua cabeça, lotando ela de besteiras e coisas terríveis. Com muitas dúvidas, ela decidiu sair do quarto. Percebeu que ele não tinha voltado ainda e caminhou lentamente até o seu quarto. Ela entrou de fininho. Por um minuto, ela quis desistir. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ela poderia ter seguido nessa mesma linha de repensamento, mas a curiosidade era mais forte. Ele poderia estar escondendo drogas. Agora, ela estava com quase a certeza disso. Começou olhando em sua mesa de cabeceira. Não encontrou nada demais. Só chaves, algum dinheiro, um pequeno livro e 2 camisinhas. Coisas normais de um jovem. Depois, Judite olhou embaixo da cama. Revirou os tênis do filho e não achou nada. Olhou as prateleiras e nada também. Quando jovem, ela lembrava que seu pai escondia revistas eróticas dentro do guarda-roupas. Decidiu procurar ali. Alguns segundos depois, o choque foi muito grande e a mulher quase desmaiou. O relógio da parede da sala marcava 3h12 da madrugada, quando o telefone da delegacia tocou. O policial Meirelles, sonolento em seu plantão, atendeu a ligação. Emergência! Policial Meirelles. Calma, senhora, em que posso ajudá-la? Sua voz estava cansada, porém mantinha o tom profissional. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula, quase um sussurro sufocado. Por favor, mandem alguém. A mulher parecia à beira de um colapso. Seus soluços ecoavam pela linha. É meu filho. Eu encontrei algo no armário dele. Não sei o que fazer. Meirelles se endireitou na cadeira. O sono, aos poucos, foi abandonando seu corpo. Senhora, preciso que se acalme e me diga o que está acontecendo. O que a senhora encontrou no armário do seu filho? Houve uma pausa longa e agonizante, pontuada apenas pelos soluços descontrolados. Quando Judite finalmente falou, sua voz ecoava como notas em desespero.
Eu acho que é uma cabeça. O silêncio que seguiu a confissão foi pesado, quase palpável. O policial sentiu um arrepio subir por sua espinha. Tentou manter o profissionalismo, mas algo na voz daquela mulher, o pavor quase primal, o fez acreditar que não era um simples trote. Senhora, preciso que mantenha calma. O seu filho está em casa? Não, ele saiu de casa há pouco. Deve ter ido beber com os amigos. O choro se intensificou, uma mistura de medo e incerteza. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Como isso foi parar aqui? Meirelles já estava digitando o endereço que a mulher passara para enviar uma viatura. Ele precisava ganhar tempo. Fique comigo na linha. Pode me dizer como a senhora encontrou o que encontrou? Houve um som de fungadas, a respiração irregular tentando se estabilizar. Ele chegou em casa. Percebi que estava muito alterado. E depois ele saiu de novo. Algo em mim dizia que ele poderia estar escondendo drogas em casa. Então, fui dar uma olhada no seu quarto. E quando eu abri o armário, havia algo coberto com um pano. Achei que fosse uma peça de teatro, algum trabalho assim. Mas quando eu tirei o pano, era uma cabeça. Eu acho que era uma cabeça humana, cortada, toda ensanguentada. O policial sentiu o estômago revirar. Ele já havia visto de tudo em sua carreira, mas aquela descrição, o pânico cru da mãe, era diferente. A senhora tocou em algo? Mexeu na cena? Não, eu só corri, eu estou com medo de entrar lá de novo. Tudo bem, senhora, não entre. O apoio está a caminho. Meirelles se levantou da mesa, o suor frio escorrendo pela testa. Algo estava muito errado. Era a voz daquela ligação, o detalhe angustiante na voz daquela mulher. Algo profundo e incompreensível. Os minutos que seguiram foram de um silêncio mortal, quebrado apenas pelos soluços da mãe e o som distante das sirenes. Finalmente a viatura chegou à casa. Meirelles permaneceu na linha. Senhora, a polícia está aí. Fale com eles. Judite respondeu, a sua voz parecendo muito fraca, como se estivesse à beira de desabar. O som de passos rápidos foi ouvido pela ligação, e então a voz de outro policial confirmou a chegada ao local. Minutos se passaram. Meirelles aguardava o relatório de seus colegas no local, mas o que veio pelo rádio deixou sem fala. Meirelles, não há nada aqui. O armário está vazio, exceto por algumas roupas. Nenhuma cabeça, nenhum sinal de sangue. O policial piscou intrigado. Como assim nada? A mulher descreveu claramente uma cabeça humana. O policial no rádio, então, fez uma breve pausa e falou. Não tem ninguém na casa. A senhora desapareceu. A ligação ainda estava ativa, mas não havia som. Apenas um sussurro, como se alguém respirasse do outro lado. Meirelles chamou. Senhora! De repente, uma voz emergiu da estática. A voz da mãe. Mas agora, ela parecia diferente, monótona, fria. Ele voltou. Meu filho está em casa. Então, a linha ficou muda. Como é bom a vida de aposentado. Estou aqui comemorando o meu aniversário no bar mais famoso da cidade, com os meus amigos policiais. Alguns já estão aposentados também, mas a maioria deles ainda estão na ativa. Foram 30 anos dedicados à polícia, a resolver conflitos, a atender chamados, proteger e salvar vidas. Mas tive os meus problemas também.
Já fui baleado 2 vezes na perna, por sorte, sem muita gravidade. Descendo mais um copo de cerveja, um dos mais novos na corporação fez uma pergunta inusitada. E aí, Barroso? Qual foi o caso mais estranho e sobrenatural que você já atendeu na sua carreira policial? Tem algo que vale a pena contar? Confesso que fiquei um tempo pensando na pergunta. Eu não sou uma pessoa cética. Na verdade, sempre acreditei em histórias e fantasmas e espíritos. Mesmo não vendo um de verdade na minha frente, teve um caso que me intrigou profundamente. E foi esse que eu resolvi contar naquela noite. A história havia se passado quase 20 anos atrás. E foi um caso realmente muito estranho. Eu e um parceiro de ronda, que não vou me lembrar o nome agora, foram tantos em tão pouco tempo, mas vamos dizer que tenha sido o Nascimento. Pois bem, eu e ele estávamos comendo um sanduíche. Era perto da meia-noite e estávamos estacionados em um posto de gasolina fechado, esperando finalizar o lanche para eu ligar o carro e dar uma rodada pelas noites da cidade. O nosso rádio chamava sempre nos momentos mais inadequados possíveis. E como era de noite, as chamadas eram sempre mais perigosas. Os bandidos adoravam essa hora para aprontar. A chamada era para um dos bairros mais pobres e perigosos da cidade. Sabíamos que era encrenca. Entramos em um beco que tinha uma enorme escadaria, bastante estreita. Fiquei pensando naquela hora, como que as pessoas subiam com sofá e geladeira. Ao longo da subida, escutamos todos os tipos de barulho. De gatos miando e fazendo confusão, uma mulher chorando baixinho e até uma discussão de casal. A casa da chamada era mais alta. Devíamos ter subido uns 200 degraus mais ou menos, sem brincadeira. Chegando no portão da casa, precisamos de alguns segundos para retomar o ar. Sem campainha, batemos palma para que alguém atendesse. Ninguém respondeu. Até que ouvimos um grito pedindo socorro. Sem pensar muito, arrombamos a porta e entramos na casa. Mas o que vimos era algo muito chocante, mesmo para quem já estava acostumado àquilo. A sala estava toda coberta de sangue. No chão, nas paredes, em todos os lugares, ele estava remexido, como se alguém estivesse espalhando ele com as mãos. O cheiro do sangue estava muito forte. E acho que no bar, todos já sabem. É uma coisa metálica misturada com ferrugem. Uma coisa horrível. Eu tive que prender um pouco a minha respiração. Andamos devagar e quando estávamos chegando no corredor, um senhor apareceu vindo do quarto. Ele estava todo esfaqueado. Dezenas de facadas, da cabeça aos pés. Estava encharcado de sangue. Na hora eu pensei, como que ele ainda está andando nessa situação? O corpo dele estava parecendo uma peneira de tantos furos, e deles jorravam ainda mais sangue. Mas ele abriu a boca e conversou conosco. A sua voz não parecia real. A sua voz parecia vinda de um outro lugar. É meio confuso de explicar, mas era como se o próprio diabo estivesse falando por ele. Vocês me entendem? Nessa hora, o policial que havia feito a pergunta me olhava intrigado. Talvez esperando que eu dissesse que era mentira e coisa do tipo. Eu aproveitei a pequena pausa e desci mais uma golada na minha cerveja, limpando a garganta para continuar o relato. Rapidamente pedimos calma a ele e que se sentasse no sofá. Mas o velho brigava conosco, dizia que estava bem e continuou andando pela casa.
Enquanto chamávamos a ambulância, eu e meu parceiro andamos pela casa em busca da arma do crime e para ver se o assassino ainda estava por ali escondido. Mas não encontramos nenhuma coisa e nem outra. O Nascimento perguntava ao velho quem tinha feito aquilo e qual era o motivo. Mas o velho apenas respondia: não foi ninguém, e isso não é da conta de vocês. A ambulância demorou um tempo considerável para chegar. Também pudera. Os degraus eram realmente um obstáculo terrível. Assim que eles chegaram, colocaram o velho deitado na maca, o prenderam, e antes que eles descessem a escada, o velho olhou para mim e eu vi, juro que eu vi. Aproveitei a pausa dramática e vi que todos os policiais ao meu redor estavam hipnotizados, ouvindo o meu relato, uns até prendendo a respiração. Enchi mais um copo de cerveja, dei um gole e prossegui. Eu vi a expressão dele mudando. Antes era confiante, algo demoníaco. Agora mudou para um velho assustado, uma pessoa normal, sabendo que estava em apuros e com muitas dores. Ele falava com todos ao redor. Por favor, não me deixem morrer. Por favor, me salvem. Nessa hora, eu fiquei com bastante pena dele. Era um senhor de idade, talvez uns 70 e poucos anos. Era triste, mas eu vendo a sua situação, sabia que ele não tinha escapatória. Só um milagre de Deus mesmo. Assim que eu e Nascimento descemos a escada, chegamos na nossa viatura para reportar o acontecido. Eu fazia anotações para colocar no relatório depois, quando o médico da ambulância veio furioso na nossa direção. Esse homem está morto há mais de 2 horas. E vocês entraram na casa, pisotearam tudo, macularam a cena do crime. Agora, como a equipe de perícia vai trabalhar? Vocês estragaram tudo. Eu e o Nascimento tentamos explicar que ele estava vivo. Conversou com a gente tudo, mas o médico insistia que ele já estava morto há bastante tempo. Foi uma discussão feia, mas eu acabei deixando para lá. Voltei, entrei na viatura e fomos embora. Esse caso, mesmo após décadas, de vez em quando penso nele. Foi algo muito estranho, uma aparição sobrenatural. E o que aconteceu no relatório? O policial perguntou. Eu contei que eu coloquei no relatório o que havia acontecido. O médico fez o relatório dele. Teve uma averiguação depois, e o caso acabou sendo arquivado. O assassino e a arma do crime nunca foram achados. Era mais um caso sem solução. Depois desse relato, a nossa noite de celebração se seguiu. Um enorme bolo de chocolate chegou. Bebemos e celebramos o meu aniversário até tarde naquela noite.